Sem falar que existe uma pesquisa que dizem que 72% dos problemas que nós nos preocupamos ou temos medos não irão acontecer na nossa vida. Mas eu acho que é mais, eu acho que é 99% dos problemas que nós pensamos e que nós preocupamos não irá acontecer na nossa vida, porque nós estamos debaixo de uma promessa. A Bíblia, ela fala 366 vezes a expressão não temas ou não tenha medo, que é não tenha medo ou não temas para cada dia do ano, inclusive para quando for ano bissexto. Só que as coisas na prática não são bem assim. Nós temos medo. O medo acontece, talvez você não tenha medo agora, talvez amanhã você tenha medo. E aonde que hoje está a maioria dos medos? Está na mídia massacrante. A mídia lança as informações, a gente compra como verdade essas informações e aquilo nos aterroriza. A gente fica aterrorizado. Olha o que diz a palavra: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Não se apavore. A pessoa que tem medo, ela fica apavorada em determinado momento. Não em todo momento, mas em determinado momento. Quem tem medo dentro de uma casa, coloca medo em todo mundo que está dentro da casa. Em todo mundo. Quem duvidar disso vai na roça. Na roça, eu já morei na roça, lá em Casa Branca, em Ponte Nova. Morava numa fazenda, um fazendão, aquelas fazendas assim que a soleira da casa é dessa altura. Aí tinha uma mulher lá que falava assim à noite: estou ouvindo barulho de corrente. Meu Deus do céu, aquilo para mim era um tormento. Aí meu pai falava assim, a gente estava na sala, meu pai falava assim: pega um copo de água para mim. Eu falava assim: meu Deus do céu. Eu nem crente era, eu já ia orando. Aí o pessoal falava assim: você tem medo de assombração? Eu falava assim: eu tenho medo de ver. Tenho medo de qualquer coisa. Aí ia lá, pegava o copo de água para o meu pai, voltava correndo, entregava, deixava o copo por ali mesmo, de medo. Por quê? Porque alguém me pôs medo. Talvez se ela não tivesse falado nada, eu não tinha medo. Aí ela contava história de anos atrás, que aconteceu isso, que um caminhão atropelou uma adolescente, e que lá em frente à casa, e aí, de vez em quando, numa festa lá, que foi quando a adolescente foi atropelada, a adolescente aparecia, as pessoas viam ela. Meu Deus do céu. Depois das 6 horas da tarde na roça, tem muita gente que não sai de casa, dorme de luz acesa. Pelo menos comigo foi assim. E os sitiantes, quem mora na roça é corajoso. É corajoso. Só que na roça tem mais história de terror. Tem mais história de terror. Aqui as histórias de terror é outra. O que tira sono é bolsas de valores, o desemprego, a violência, né? As questões que estão acontecendo nas escolas com as nossas crianças. É isso que tira o nosso sono. Os nossos filhos ficando adolescentes e querendo sair de casa, e a gente ouvindo tantas barbáries, tantas coisas acontecendo. O diabo dando golpe toda hora. Você viu que fizeram uma campanha, né? O governo fez uma campanha, todo mundo fez uma campanha contra o cigarro. Chegou um momento, eu não estou falando contra você que fuma não, que eu sei que é difícil o vício. Viu? O vício é uma coisa muito difícil de tirar. Por isso que você não deve entrar, você que é novo, adolescente, não entre em vício nenhum. Nada que é ilícito, porque depois é difícil de sair. Então não estou falando contra você que fuma, para colocar um peso nas suas costas, de maneira nenhuma. Mas chegou um momento que foi diminuindo as pessoas que fumavam. Cada vez mais, você via menos pessoas fumando. O que o diabo fez? Ele falou: preciso criar uma estratégia. Esse negócio de cigarro não está dando mais certo.
não está vendendo essa imagem, ainda mais agora que colocaram gente com câncer, criancinha passando mal, com fumaça, nas cartelas de cigarro, ficou uma coisa constrangedora. Aí inventaram o pendrive com fumaça. O povo está fumando pendrive, né? Acende, a hora que puxa, acende, multicolorido. E o povo está achando o máximo, né? E agora começou as consequências. Pessoas novas, internadas, com o pulmão comprometido, porque fuma o tal do cigarro eletrônico. O cara está fumando um chip. Pensa bem, a que ponto chegamos? A astúcia do inimigo. Daqui a pouco vai inventar uma coisa também, que a pessoa só põe na boca e sopra e fica bêbada. Não duvide disso. Então são muitas coisas que causam o medo. Muitas coisas causam medo, mas tem muitas coisas que tiram o medo também. Tem mais coisas que tiram o medo do que coisas que colocam medo. Então você que tem medo, não se sinta culpado. Você que tem medo, não se sinta assim, diminuído. Tudo bem, Aninha? Quer fazer um solo para a gente ali? Quer? Eu quero. Você já está aqui em cima? Pode fazer. Não se sinta diminuído, pensando assim, eu tenho medo de algumas coisas, então eu sou menos do que algumas pessoas. Não, você não é. É porque embutiram isso dentro da sua cabeça. Diz que a gente nasce só com 2 medos. O de barulho e o outro eu não vou me atrever a falar, mas eu acho que é o de altura, se eu não me engano. Mas eu acho que é isso mesmo, se alguém souber pode falar. Todos os outros medos são acrescentados na nossa vida. Todos os outros. Então tem gente que tem medo de avião. Eu, graças a Deus, não tenho medo de avião. Mas tenho medo de outras coisas também. Tem outras coisas que podem me aterrorizar se eu não cuidar. E o que eu quero dar para você hoje são antídotos contra o medo, para que você possa andar em novidade de vida. Por exemplo, medo de avião. Tem pessoas que deixam de desfrutar da vida, de coisas maravilhosas que Deus tem para você, porque tem medo de entrar no avião. Mas às vezes é falta de informação. A pessoa vai para a internet e digita assim, acidente aéreo, assiste 30 programas de acidente aéreo, depois não quer ter medo de avião. Lógico que você vai ter medo de avião. Começa a ver outra coisa, tem que se desconectar dessas coisas e se conectar com outras coisas. Eu cheguei ontem dos Estados Unidos, fui para Orlando, fui para Washington, 13 horas de voo até do Brasil. Olha, eu te falo com sinceridade, estar dentro do avião e estar fora, para mim não tinha diferença nenhuma. Não tinha diferença nenhuma, porque eu não me conecto a essas coisas. Tem um programa, num desses canais fechados, que chama My Way. My Way não, é My Day, se eu não me engano. Que é uma expressão que se usa quando está em fase final o avião, assim, para ter um desastre. Gente, como que a pessoa assiste aquilo? Eu não deixo nem passar propaganda. Quando começa, eu já mudo. Porque eu não tenho interesse de ver. Por que eu quero ver isso? Né? É o transporte, é o segundo transporte mais seguro do mundo. O primeiro é o elevador. O segundo é o avião. Então, se você tem medo de avião, nós vamos quebrar isso essa noite. Para você poder desfrutar das coisas que Deus tem para você. Você poder entrar num avião e voar tranquilo, voar sem medo. Porque também entrar num avião e voar desesperado, pânico, mão suando, orando. Uma vez eu voei num avião, que o cara da minha frente pegou o telefone e disse assim, coitado, eu fiquei com dó dele, eu queria orar por ele naquele momento, mas não teve jeito. Ele pegou o telefone e falou assim, tremendo, falou assim, amor, pode começar a rezar aí que vai levantar voo agora. Vai levantar voo agora, pode começar a rezar, pode começar a rezar. E desligou.
Tamanho foi o pânico dele, eu vi que ele foi a viagem toda tensa, com medo. Foi um voo normal. Sem falar que existe uma pesquisa que dizem que 72% dos problemas que nós nos preocupamos ou temos medos não irão acontecer na nossa vida. Mas eu acho que é mais, eu acho que é 99% dos problemas que nós pensamos e que nós preocupamos não irá acontecer na nossa vida, porque nós estamos debaixo de uma promessa. E não é uma coisa motivacional, assim, dizendo assim, olha, você veio para a igreja, você é crente, você não vai ter problema de saúde, você não vai ter desemprego, você não pode passar por um acidente, você não vai morrer, não vai acontecer nada de ruim com você, você sempre vai passar por abundância. Não é isso, isso é mentira, isso é um evangelho mentiroso, esse evangelho não existe. Ou melhor, esse evangelho existe na Nova Jerusalém quando a gente estiver com Jesus. Aí sim. Agora aqui na terra estamos suscetíveis a todo tipo de mazela. Pode acontecer. Agora a morte não é um fracasso para nós. A morte não é o fim. Eu sei que as pessoas não gostam desse tema, não gostam desse assunto. Porque todo mundo quer conhecer o céu, mas ninguém quer morrer. Verdade ou mentira? Né? E não devemos mesmo, Deus não nos criou para a gente ficar com vontade de morrer. Ai, queria morrer logo para ver Jesus. Não, calma. Calma, você está na fila, vai chegar a sua hora.